We've looked at how the early church Nós olhamos para como era a igreja primitiva identified the church e nós identificamos a igreja with 4 distinguishing marks. com 4 marcas distintas. 1, Uma delas, holy, ela era santa, Catholic, católica, apostolic. apostólica. These 4 marks E essas 4 marcas became exploited by the medieval church. foram exploradas pela igreja medieval. And they redefined the church. E eles redefiniram a igreja. They took the church Eles pegaram a igreja and completely reversed it upside down. e a reverteram, colocaram ela de cabeça para baixo. The most important thing about the church A coisa mais importante a respeito da igreja is its foundation. é o seu alicerce. Without a foundation, Sem o alicerce, the church ceases to be the church. a igreja cessa de ser a igreja. Jesus said this about the church. Jesus falou isso a respeito da igreja. The Apostle Paul said this about the church. Paulo disse isso a respeito da igreja. That the church is the pillar and the ground of truth. E eles disseram que a igreja é o pilar da verdade. And Paul said this in Ephesians chapter 2. E Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, That the foundation of the church que o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, is the apostles, são os apóstolos, with Christ being the chief cornerstone. com Jesus sendo a pedra angular. But what is a foundation for? Mas para que serve então o alicerce? A foundation does 2 things. O alicerce serve para 2 coisas. It sets the fortification Primeiro, ele estabelece a fortificação for the structure to be built upon. para que a construção, o prédio seja construído em cima. Without that foundation, Porque sem esse alicerce, the church will fall down. a igreja vai desabar. But there's a second thing a foundation does. Mas há outra coisa que o alicerce, para a qual o alicerce serve. It sets the parameters, O alicerce também dá o perímetro, os limites, the dimensions as dimensões of the church. da igreja. Now, when you build a building, Então, quando você constrói um prédio, you don't build the foundation over here, você não constrói o alicerce aqui then construct the building over here. e ali o prédio. But that's what the Catholic Church did. Mas foi isso que a igreja católica fez. They moved away from the foundation, Eles separaram-se da fundação, do which alicerce, is sola scriptura, que era o sola escritura. and built on a different foundation, E construíram o prédio sobre outro alicerce, apostolic succession. sobre o alicerce da sucessão apostólica. This doctrine of apostolic succession, E essa doutrina da sucessão apostólica, which began in the early que church, começou na igreja primitiva, turned the church completely upside down. fez a igreja virar de cabeça para baixo. And over time, E com o tempo, the Catholic Church began to teach various other heresies. a igreja começou a ensinar muitas outras heresias. They had praying for the dead, Começaram a orar pelos mortos, the treasury of merit, começaram a buscar o tesouro das obras do mérito, purgatory, pensaram no purgatório, indulgences. nas indulgências, All these things todas essas coisas. was able to creep into the church Elas só se tornou possível que elas entrassem no seio da igreja, because the Catholic Church left the foundation porque a igreja católica abandonou os and alicerces built upon apostolic succession. e edificaram o prédio da igreja sobre a sucessão apostólica. This is how they began to receive tradition Foi assim que eles começaram a receber a tradição with Scripture. com a escritura. It's not just Scripture alone, Não era somente a escritura, but Scripture plus tradition. mas era escritura mais tradição. And the church E assim a igreja was the official interpreter of both Scripture and tradition. passou a ser a intérprete oficial tanto da escritura quanto da tradição. Even today, E mesmo hoje em dia, though now the Catholic Church says you should read your Bible, mesmo agora a igreja católica admitindo e dizendo para os seus fiéis que eles podem ler a Bíblia, it doesn't say you should interpret your Bible. eles nunca dizem você pode interpretar a sua Bíblia. The official interpreter of the Bible Porque o intérprete oficial da Bíblia
is apostolic succession. é a sucessão apostólica. Well, over time, the Catholic Church completely fell away. Então, com o tempo, a Igreja Católica apostatou completamente, afastou-se e caiu completamente. In this lesson, E nesta lição agora, que nós vamos estudar, we're going to look at two things. nós vamos olhar para duas coisas, examinar duas coisas. The complete apostasy of the Catholic Church A apostasia completa da Igreja Católica and the reformation of the true church. e a reforma da verdadeira Igreja. And we're going to see that it wasn't just the doctrine of salvation. E nós vamos ver que não foi somente a doutrina da salvação. When you think of the Reformation, Quando você pensa sobre a reforma, you think of the five solas. você vai pensar nas 5 solas. And all those five solas are very important. E todas essas 5 solas são igualmente importantes. But there was another doctrine that was recovered, Mas há outra doutrina que nesta época foi recuperada. a very important doctrine. Uma doutrina extremamente importante. And that was the doctrine of the church. E esta foi a doutrina da igreja. See, the church fell away Vejam, a igreja afastou-se da doutrina. because of its poor ecclesiology. Porque havia uma eclesiologia pobre. And thus, if you're going to have a reformation, Então, se houve uma reforma, if you're going to reform the church, se é preciso, se é possível, se queremos reformar a igreja, you're going to have a good doctrine of the church. nós precisamos estar alicerçados sobre uma boa doutrina a respeito da igreja. And this is one of the things I want to impress upon you tonight. E isso é o que eu quero trazer para vocês agora, esta noite. We know we need to have a high doctrine of God, Veja, nós precisamos ter uma doutrina altíssima, elevada a respeito da igreja. a high doctrine of God's sovereignty. A respeito de Deus e a respeito de sua soberania. We need to have a high view of salvation. Nós precisamos ter uma doutrina elevada a respeito da salvação. This is all important to us. Tudo isso é extremamente importante para nós. When we think about being reformed, Mas quando nós pensamos a respeito de sermos reformados, we think about salvation. nós pensamos sobre salvação. But there's more to being reformed than good soteriology. Mas há muito mais em ser reformados do que simplesmente uma boa soteriologia. You need to study the doctrine of the church. É preciso que estudemos a doutrina da igreja, Because it was this doctrine porque foi esta doutrina that Satan attacked que Satanás atacou. and caused the church to fall away. E foi isso que fez a igreja apostatar. And many theologians have said E muitos teólogos já têm observado isso. that the great Augustine Que até mesmo o grande Agostinho, had bad theology of the church. eles tinham uma má teologia a respeito da igreja. And good theology of salvation. Embora tivesse uma boa teologia a respeito da salvação. And his bad theology of the church E a má doutrina da igreja, a má led teologia da igreja, to the Catholic Church. levou-nos à igreja católica que temos hoje. But his good doctrine of salvation Mas a boa doutrina da salvação led to the Reformation. levou até a reforma. And so the Reformation Então a reforma was Augustine's soteriology estava fundamentada na boa soteriologia, winning over his ecclesiology. junto com inclinada ou baseada numa boa eclesiologia. But we want to have good soteriology and ecclesiology. Então, nós vamos querer ter uma boa soteriologia junto com uma boa eclesiologia. Well, the church completely fell away. Ou então a igreja vai cair de novo. Not the true church. Não a igreja verdadeira, God has always kept his church alive. porque Deus sempre tem mantido a sua igreja em pé. But the Catholic Church Mas a igreja católica, completely fell away. a igreja católica caiu completamente. And this can be seen in the 13th century, E é isso que nós vamos ver no século XIII. principally with the Catholic Church's greatest theologian, Especialmente com os maiores teólogos católicos. a man named Thomas Aquinas. O maior deles, que é um homem chamado Tomás de Aquino. He's considered the greatest theologian of the Catholic Church. Ele é considerado o maior teólogo da igreja católica. He was born in 1225 Ele nasceu em 1225. in Rocca Secca, Italy. Ele nasceu numa cidade na Itália. And he was a man of wealth and a man of prestige. E ele era um homem rico e um homem de grande prestígio. His uncle was Frederick II. Ah, His uncle was Frederick II. Frederick II. o tio dele era Frederico II, Who was the Roman emperor que era nada menos do que o imperador romano, of the Holy Roman Empire. do Império Romano.
So this is a man who had power and prestige. O Santo Império Romano. E esse homem tinha poder e tinha prestígio, então. But at the age of 19, he decided to become a friar. Mas quando ele completou 19 anos, ele decidiu se tornar um frade. And to join the Dominican order. E ele juntou-se então à Ordem dos Dominicanos. In the Dominican order, you had to give up all your wealth. E para entrar para os dominicanos, você tem que abrir mão, abdicar de toda a sua riqueza And become a poor beggar. e tornar-se um pedinte. And his parents did not want young Thomas to throw his life away. Mas a família de Tomás de Aquino não queria que ele abandonasse sua vida. So as Thomas was headed to Paris, Então, quando Tomás de Aquino dirigiu-se a Paris, his brothers kidnapped him os irmãos dele o sequestraram and brought him back to the castle e o arrastaram de volta para o castelo. and kept him a prisoner for 2 years. E o mantiveram prisioneiro por 2 anos. Excuse me, for 1 year. Desculpa, por 1 ano. But eventually his mother felt sorry for him Mas depois a mãe dele sentiu piedade dele. and to help Thomas escape through the window. E ela ajudou Tomás de Aquino a escapar pela janela. And off Thomas went to Paris. Então Tomás de Aquino conseguiu ir até Paris. He joined the Dominican order E ele juntou-se à Ordem dos and Dominicanos studied at the University of Paris. e ele estudou na Universidade de Paris. And in his studies, E em seus estudos, his students claimed that he was a dumb ox. ele foi chamado então de foi chamado de, se a expressão em português, o apelido de Tomás de Aquino. Because he was a big man. Porque ele era um homem muito grande, He muito was- gordo. He was 6'4", E ele tinha But- quase 2 metros de altura. but he was a very quiet student. Mas era um estudante muito quieto, calmo. But his tranquilo. teacher said of Thomas, E os professores falaram a respeito de Tomás de Aquino. you may call him a dumb ox, Vocês podem chamá-lo de um asno but tolo. one day the whole world's going to know about this man. Mas um dia todo mundo vai conhecer, vai saber sobre este homem. And Thomas did become the greatest of all theologians of his day. E Tomás de Aquino tornou-se, de fato, o teólogo mais importante dos seus dias. He died when he was only 49 years old Ele morreu quando só tinha 49 anos. and wrote over 60 books. E escreveu cerca de 60 livros. And most of his books are multi-volume E a books. maioria dos seus livros são livros de vários volumes. And Thomas Aquinas he affirmed all the major heresies of the Catholic Church. E Tomás de Aquino, então, formatou a maior parte das heresias da Igreja Católica. He believed in purgatory. Ele acreditava no purgatório, He believed in the treasury of merit. ele acreditava no tesouro das obras. He didn't believe salvation was by grace alone, through faith alone, in Ele não Christ alone. acreditava que era possível ser salvo somente pela graça e pela fé. But the reason that Thomas Aquinas held to all these heretical beliefs Mas o motivo pelo qual Tomás de Aquino tinha todas essas crenças heréticas is because it was rooted in his ecclesiology. é porque isso estava ancorado, estava enraizado na sua eclesiologia. Aquinas lived 250 years before the Reformation. Tomás de Aquino viveu muitos séculos antes da Reforma Protestante. But he provided the counter-reformers with their arguments. Mas foi ele que proveu, mesmo tendo vivido tantos séculos antes, foi ele que proveu os argumentos que foram usados na Contra-Reforma. Just as Cyprian and Augustine said before him, Assim como Agostinho e Cipriano vieram antes dele. there's only one church. E disseram que só havia uma igreja. And that one church is in the succession of its bishops. E que essa igreja está fundamentada na sucessão dos apóstolos e dos bispos. And if you're outside the succession of bishops, E se você está fora da sucessão dos bispos, you're outside of salvation. você está fora da salvação. But one thing that was added by the time of Thomas Aquinas, Mas uma coisa foi acrescentada na época de Tomás de Aquino. by the 13th century, Por volta do século XIII, there was a single man over all the bishops. havia um único homem que estava acima de todos os bispos. You see, even by the time of Augustine, Veja, mesmo na época de Agostinho, in the mid-4th century, e ainda no meio do século, meados do século IV, Rome was already looked to as a chief church. Roma ainda não era vista como a igreja principal, como a chefe da igreja. And if the church is identified by its external leadership,
E a igreja era identificada pela sua liderança externa. It was setting up for a single leader E elas estavam sendo preparadas para ter uma liderança única. who would take the place of Christ Aquele que tomaria o lugar de Cristo. and set themselves in the temple of Christ. Instead of Christ. Ao invés do próprio Cristo. The word antichrist. A palavra anticristo. The word anti doesn't mean just against. A palavra anti não significa simplesmente contra. It could mean in the place of. Significa também no lugar de. And this is what the Pope claimed to be. E foi isso que o Papa acabou se tornando. The chief and sole ruler of the church O único e poderoso chefe de toda a igreja on earth. sobre a terra. Yes, Christ is the head in heaven, Então, mesmo que Cristo seja a cabeça da igreja no céu, but the church is an earthly entity a igreja é uma entidade terrena. with a physical leadership. E ela precisa de uma liderança física. And they interpreted the analogy, the body of Christ, Então eles interpretaram a analogia com o corpo de Cristo, literally, literalmente, that the church is the ongoing incarnation of Christ. e eles pensaram que a igreja era a encarnação física do corpo de Cristo, literalmente. Just as if you wanted to see Christ in the days of the apostles, Então, se você quiser conhecer Cristo no tempo dos apóstolos, o Cristo no tempo dos apóstolos, you would see the physical body of Jesus Christ. você deve conhecer o corpo físico de Jesus. But when Jesus ascended to heaven, Mas quando Jesus ascendeu aos céus, the physical body of Christ remained on earth. o corpo físico de Cristo permaneceu na terra. And the visible form of that body E a forma visível deste corpo is the church, é a igreja, with Christ, with the Pope as the head of the church. com o Papa sendo a cabeça deste corpo. The word vicar A palavra vigário means in the place of. significa no lugar de. The Pope is even claiming to be the Antichrist. O Papa até mesmo declara ser um anticristo, And he received worship by all the churches. porque ele recebe a adoração de toda a igreja. And Thomas Aquinas affirmed the chief authority of the Pope. E Tomás de Aquino afirma a autoridade terrena do Papa. And he said, anyone who did not submit themselves to the Pope E ele diz, né, aquele que não se submeter ao Papa is outside the church. está fora da igreja. And if you're outside the E church, se você está fora da igreja, you're outside of salvation. você está fora da salvação. Do you realize what the Catholic Church has set themselves to be? Vocês entendem, então, percebem o que a Igreja Católica acabou se tornando? Now, we didn't talk about all their sacraments. Nós não estamos falando aqui de todos os sacramentos deles. That's another lecture. Isso é outra história. But nevertheless, through the sacraments, through Mas mesmo através dos sacramentos and under the authority of the Pope, e sob a autoridade do Papa, the Catholic Church believes as crenças da Igreja Católica, it can bestow forgiveness. It can give forgiveness. elas podem oferecer perdão. And it also believes E também crenças that it can withhold forgiveness. que elas podem retirar o perdão. The Pope believes, O Papa crê, according to the official doctrine of the Catholic Church, de acordo com a doutrina oficial da Igreja Católica, that the Pope has the right to forgive people que o Papa tem poder para perdoar o povo and to condemn people. e para To condemn. condenar o povo também. I don't know of a more clear sign of an Antichrist Eu não posso imaginar um sinal mais claro do anticristianismo than a human being do que um homem claimed to be at the head of the church alegar que é a cabeça da igreja, with the authority to impart salvation com a autoridade para dar ou tirar a salvação de alguém and to receive the reverence and the worship that only belongs to Christ. e a receber a reverência e a adoração que só cabem a Cristo. In 1302, No ano 1302, just 27 years after the death of Aquinas, somente 27 anos depois da morte de Tomás de Aquino, Pope Boniface o VIII Papa Bonifácio said this VIII disse o seguinte: in a papal bull. He said this in a papal bull. ele falou isso numa bula papal, In an ex-cathedral statement, falando de ex-cátedra, which means is an inspired statement. ou seja, significando que ele estava falando
em nome da igreja, em nome de Deus. There is no salvation for those outside of the submission to the Pope. Ele disse: não há salvação para aqueles que estão fora da submissão ao Papa. There is one holy Catholic Há somente uma igreja católica, apostolic church, uma igreja santa e apostólica. outside which there is neither salvation nor remission of sins. Fora dela não há salvação ou remissão dos pecados. Indeed, we declare, E nós precisamos declarar, say, pronounce, and define. Say, pronounce, and define. precisamos declarar, e declaramos na verdade, digam, pronunciem e defina, That is altogether necessary to salvation que é necessário para a salvação de todo ser humano for every human creature e toda criatura to be subject to this Roman pontiff. que esteja submetida à autoridade do Santo Pontífice. See, this is a complete apostasy, Vejam, isso é uma apostasia muito clara. a complete undoing of the gospel. Isso é reverter completamente o Evangelho. But you see how the gospel is tied to the doctrine of the church? Mas vejam como o Evangelho está associado à doutrina da igreja. You see, Satan had a short-term plan, Satanás tinha um plano de curto alcance, and that was persecution, e isso era a perseguição. through divisions Depois ele introduziu as divisões and controversies. e as controvérsias. That was his short-term plan. Todos esses eram planos de curto alcance, de the curta devil- duração. The devil is wiser than smarter than any of us. O Satanás é mais inteligente e mais sagaz do que qualquer um de nós. Back even in the days of the apostles, Mas de volta lá ao tempo dos the apóstolos, devil had a long-term objective o Satanás já tinha um objetivo de longo alcance to undo the gospel para desfazer o Evangelho, by attacking the pillar and ground of truth. atacando os pilares e o alicerce da verdade. What does that teach us? O que isso nos ensina? That the church is vital. É que a igreja é vital, That ecclesiology is important to study. que a eclesiologia é algo muito importante para se estudar. We need a high view of the church, Nós precisamos ter uma alta e elevada visão a respeito da a igreja. proper view of why the church is the pillar and ground of truth. Uma visão a respeito de porque a igreja é o alicerce apropriado para a verdade. And it's on this bad ecclesiology Porque é nesta eclesiologia errada. that the church fell. The Catholic Church fell. Foi aí que a igreja católica caiu. In fact, after the Reformation, De fato, após a reforma, do you know what the counter-reformers tried to do to stop the Reformation? vocês sabem o que foi que os contra-reformadores tentaram fazer para barrar a reforma? They used the doctrine of Augustine Eles usaram as doutrinas de Agostinho and the doctrine of Thomas Aquinas e as doutrinas de Tomás de Aquino. and used it against the reformers. E eles usaram essas doutrinas contra os reformadores. One of the leading theologians of the Reformation age E um dos líderes entre os teólogos da reforma for the Catholic Church na Igreja Católica was Henry VIII of England. Ah. Henry VIII, foi Henrique VIII da Inglaterra. younger cousin. Desculpa, foi o primo mais jovem do Henrique VIII da Inglaterra. And his name was Reginald Pole. E o nome dele era Reginald Pole. He opposed his uncle's divorce. Ele se opunha ao divórcio de seu tio, Henrique VIII. And he was already a leading theologian of that day. He was a leading theologian. Ele já era, nessa época, um líder na teologia. Era muito famoso, conhecido pela sua teologia. So Henry VIII, who was supporting Reginald Pole's education, E o rei Henrique VIII havia sustentado e pago os estudos de Reginaldo. asked him to write a letter supporting his divorce. E então o Henrique VIII, interessado em se divorciar, ele pede ao seu sobrinho que escreva uma carta em apoio ao seu desejo de obter o divórcio. But in 1536, Mas em 1536, rather than writing a letter, ao invés de escrever esta carta, he wrote a big book ele escreveu um livro enorme called The Unity of the Church. chamado A Unidade da Igreja. And it was against the divorce E nesse livro ele se coloca contra o divórcio and against the English Reformation e coloca-se contra a reforma inglesa, based upon the doctrine of Thomas Aquinas.
baseado nas doutrinas de Tomás de Aquino and the four marks of the one holy Catholic Apostolic Church. e baseado nas 4 marcas da Santa Igreja Católica Apostólica. And Reginald Pole told his uncle, E Reginaldo Paul disse a seu tio, not only you're in danger of going to hell, ele disse, tio, não somente o senhor está correndo o risco de ir para o you're inferno, taking all of England to hell with you, o senhor está arrastando toda a Inglaterra consigo. because you're separating the English church Porque o senhor está separando a igreja da Inglaterra from the authority of the bishops da autoridade dos bispos and the succession of bishops e da sucessão dos bispos and to its head, the Pope himself. e da cabeça que é o próprio Papa. And Reginald Pole became the leading theologian E Reginald Paul tornou-se então o líder entre os teólogos behind the Council of Trent, por trás do Concílio de Trento, which was the council that sought to fight against the Reformation. que foi o concílio que tentou lutar contra a reforma. He was chosen to be the next pope, Reginaldo então foi escolhido para ser o Papa seguinte, but for some reason he turned that down. mas por algum motivo ele recusou-se. And after his cousin Mary, Queen Mary, come to the throne, E então depois que seu tio he comes back, conseguiu através do divórcio e casou-se de novo, ele volta. and in 1556 he succeeded Cranmer as the Archbishop of Canterbury. Ele volta para a Inglaterra e acaba se tornando posteriormente o arcebispo de Canterbury. Just a few years later, Queen Mary died, E alguns anos depois, a rainha Mary, ela morre. and Reginald Pole dies on that same day. E no mesmo dia, Reginald Paul também morre. Now let's look at what was the Reformation about? Então vamos examinar do que se tratou a reforma. For Luther, it was the doctrine of justification by faith alone. Para Lutero, tratava-se da ideia da salvação pela fé, pela graça. And I agree with Luther upon that one doctrine, all other doctrine turns. E eu concordo com Lutero de que esta é uma doutrina preponderante sobre todas as outras. If you get the gospel wrong, Se você entender o evangelho errado, you're going to get every other doctrine wrong. todas as outras doutrinas vão estar erradas a partir disso. For John Calvin, the central issue was sola scriptura, Mas para João Calvino, a doutrina central era a sola escritura. to getting the church back on its original foundation. Ou seja, era necessário trazer a igreja de volta para o alicerce correto. And the Catholics charged John Calvin with being a schismatic. E a igreja acusou Calvino de tentar produzir um cisma. Remember the Novatianists Lembram dos novacionistas and the Donatists? e dos donatistas? They weren't heretics, Eles não eram hereges, they were schismatics. eles eram cismáticos. And the Catholics were charging John Calvin, E a igreja agora estava acusando João Calvino you're a schismatic. de ser um cismático também, You're splitting the church. de estar dividindo a igreja. There was one holy Catholic Só há church. uma igreja católica. John Calvin responds with a little book, E João Calvino responde então com um pequeno livro, defending the Reformation. defendendo a reforma. Some scholars say this is his best book, E alguns eruditos dizem que este é o seu melhor livro, even better than the Institutes. melhor ainda do que as Institutas. Let me take the time to read one quote. Deixa eu ler um pouquinho para vocês dele aqui. John Calvin says, João Calvino disse o seguinte: eu nego que eu nego que ver o ser apostólico, embora isso seja visto como uma apostasia chocante, eu nego que ele seja o vigário de Cristo, ao furiosamente perseguir o evangelho, demonstra pela sua conduta que ele é o anticristo. Eu nego que ele seja o sucessor de Pedro, o qual está fazendo o máximo para demolir cada edifício que Pedro construiu. E eu nego que ele seja a cabeça da igreja, o qual, pela sua tirania, lacera e desmembra a igreja, depois de separá-la de Cristo, da sua única e verdadeira cabeça. so Calvin says
The Pope is not the head of the church. João Calvino está dizendo aqui que o Papa não é a cabeça da igreja. He's the Antichrist. Ele é um anticristo, na verdade. And Martin Luther said essentially the same thing. E Martim Lutero vai dizer a mesma coisa. See, the reformers didn't think they were breaking away from the true church. Os reformados, eles não acreditavam, os reformadores não acreditavam que estavam se separando da igreja verdadeira. They weren't being schismatic. Eles não estavam sendo cismáticos. Because the Catholic Church wasn't the church. Mas porque a igreja católica não era a igreja verdadeira. We're not splitting the church. A gente não estava se afastando nem se separando da We're igreja. calling the true church back to its original foundation. O que estávamos fazendo era voltar, trazer a igreja de volta aos seus alicerces. Without the foundation, Sem este alicerce, there is no church. não há igreja. If you build on a different foundation than that which is laid by the apostles, Se você edificar sobre um alicerce diferente, then you cease to be a church at all. de acordo com o apóstolo Paulo, você não está mais fazendo parte da igreja. And this is why Luther says it's got to be Scripture alone. E é por isso que Lutero diz que é preciso haver somente a Escritura. He says it's not in the power of the Roman pontiff Ele disse, não está nas mãos do pontífice católico romano. to construct new articles of faith. Não está nas mãos dele, não está sob o poder dele edificar, trazer novas doutrinas. No believing Christian can be coerced beyond Holy Scripture. Nenhuma doutrina criada por homens pode se opor à doutrina de Jesus Cristo. By divine law, we are forbidden to believe anything E nós estamos excusados de obedecer ou acreditar em qualquer coisa which is not established by divine Scripture. que não seja baseada na Escritura Sagrada. So he brought the church Então, ele traz a igreja back to not apostolic succession, de volta ao ponto de não estar sob a sucessão but apostólica, apostolic profession, mas está sob a profissão apostólica, a confession of faith, uma confissão de be fé in Scripture. da Escritura. Likewise, John Calvin Exatamente igual a João Calvino. rejected the idea that the Catholic Church is the only true church. Ele negou que a igreja fosse a única igreja verdadeira. The church is not based upon Christians in submission to the Pope, A igreja não estava baseada na submissão a um papa, but is based upon Christians being in submission to Christ. mas estava baseada no fato da submissão a Cristo. Calvin believed that the church could not reform itself. Calvin believed the church could not Calvino. reform itself Calvino cria que a igreja não poderia reformar a si mesma, unless it got back to the foundation. a não ser que ela voltasse aos alicerces. And therefore, the mark of a true church E desse modo, as marcas de uma verdadeira igreja was not apostolic succession, não era a sucessão apostólica, but faithful preaching of God's word. mas uma pregação fiel da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Calvin says, Calvino diz, wherever we see the word of God purely preached onde quer que nós vejamos a palavra de Deus sendo pregada puramente and heard, e ouvida, and the sacraments administered according to Christ's institution, e os sacramentos sendo transmitidos e instituídos, there is not a doubt to be a true church. não há dúvida que ali estará a verdadeira igreja. You see the liberty that this is? Vocês percebem a liberdade que há nisso? A church does not gain its existence A igreja não recebe a sua existência through the leadership of another church. da autoridade ou da liderança de outra igreja. A church is a true church, A igreja é a igreja verdadeira. not because it has the right ordination of its bishops. Não por causa da ordenação da sucessão de apóstolos. Where you see a true church Mas quando vemos a igreja verdadeira, is where you see faithful preaching of God's word. é quando nós vemos a palavra de Deus sendo fielmente pregada. This becomes the mark of a true church. E isso se torna a marca de uma verdadeira igreja. Again, it's not apostolic succession, Vejam, novamente não se trata de uma sucessão apostólica, but apostolic confession. mas de uma confissão apostólica. And I believe the doctrine of the church E eu creio que a doutrina da igreja, comes to its fullest manifestation ela chega até a sua manifestação total by the Reformed Baptists. através dos batistas reformados. But though he's not a Baptist,
embora não se trate dos batistas, he should have been one. He should have been one. He's not a Baptist, but he should have been one. John Owen. embora João Calvino não tivesse sido batista, eu creio que ele deveria ter sido. John Owen writes more on the church than any other Puritan. John Owen escreve mais sobre a igreja do que qualquer outro puritano. And his doctrine of the church is Baptistic. E na sua doutrina, a igreja é batista. He was an independent Ela era independente and a congregationalist. e congregacional. And what that meant, what congregational, E o que isso significava? it means that the church exists Significava que a igreja existe where the people of God exist, onde o povo de Deus está, believing the truth of God's word. crendo na verdadeira palavra de Deus. And then any group of Christians E que qualquer grupo de cristãos who are submitted to the head of the church que estão submetidos à autoridade de and Deus submitted to the word of e God submetidos à palavra de Deus has the right and the authority têm o poder e o direito e a autoridade to constitute themselves as a true church para constituir-se como parte da igreja and then ordain their own leadership. e aí ordenar a sua própria liderança. It is not on a succession of bishops. Isso não vem de uma sucessão de The authority is bispos. not in a hierarchy of earthly authority. A autoridade não está numa hierarquia de pessoas que foram ordenadas. But the authority comes directly to us through scriptures. A autoridade vem diretamente a nós através da And this Escritura. is the essence of congregational church polity. E esta é a essência da autoridade da igreja. And I would urge you to look up. E é isso que eu gostaria que vocês examinassem, eu gostaria de incentivar vocês a examinar. And if it's not already translated, Se ainda não estiver, isso não estiver ainda traduzido para o português, let's urge our brother William nós vamos pedir ao nosso irmão William to translate the Cambridge Platform. e vamos pedir a ele que seja incentivá-lo a buscar traduzir a plataforma de Cambridge. It was a document by the Puritans who fled Europe to America. Foi um documento feito pelos puritanos que deixaram a Inglaterra fugindo para a América. Who held to congregational church polity. E foi o que iniciou a igreja, The congregational church polity. a política da igreja congregacional. And it outlines the church more beautifully than I've ever written in any other document. E essa doutrina ela esboça de maneira da maneira mais bela o que significa ser batista. And thus we see that the Reformation Então assim nós vemos a reforma is not just the five solas. não somente baseada nas 5 solas, It includes a sixth item mas ela conclui acrescentando um 6º item, of reformation of the doctrine of the church. uma doutrina reformada da igreja. So I leave you tonight with these things to ponder. Então eu gostaria de deixar vocês esta noite com essas coisas para pensar. You should love the church, Vocês devem amar a igreja. and you should love the doctrine of the church. Vocês devem amar a doutrina da You should igreja. study it. Vocês devem estudá-la. And if you form a seminary, E se vocês formarem um seminário, make sure you teach your students eu quero que vocês garantam que seus alunos vão estudar a proper view of the real marks of the church. uma visão apropriada e correta das marcas da igreja. So as go your doctrine of the church, as goes the church, E assim como quando a igreja estiver crescendo, so goes the gospel. assim crescerá também o evangelho. Tomorrow we'll speak more on the real marks of the church. Amanhã nós falaremos mais sobre as marcas da igreja, So tomorrow we can really understand what the true church is. para que amanhã nós possamos entender melhor o que significa ser a igreja. Let's stand and I'll pray for you. Vamos levantar e vamos orar agora. Dear Lord, the King of our church, Nosso maravilhoso Deus, Rei da nossa igreja. thank you that you promised the gates of hell shall not prevail. Senhor, muito obrigado pelas promessas que tu fizeste. We're thankful that you have chosen to keep the church alive, Nós te agradecemos porque tu mantiveste a igreja viva. the guardian of the truth, Tu és o guardião da verdade, the proclaimer of the truth, o proclamador da verdade, the pillar and ground of the truth.
o alicerce e o pilar da igreja. Lord, help us to love the church Senhor, nos ajuda a amar a igreja and to understand the true marks of the church e a entender as marcas verdadeiras da igreja, so that we can better submit ourselves to its head. para que nós possamos servir melhor o teu reino. Be with all the pastors and churches represented here tonight Esteja, Senhor, aqui esta noite com cada um dos pastores e membros da igreja, for your glory and name's